Olá pessoal, boa tarde a todos, eu sou Diógenes e trago mais um vídeo sobre Forex. Nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês a respeito das duas formas, dois métodos de entrada que nós podemos ter na abertura de Londres. Okay? Um método ele é conservador e outro método ele é agressivo. O método mais conservador, com certeza, ele visa a proteção do capital acima da rentabilidade, etc. E o método agressivo visa, logicamente, a proteção do capital também, mas em uma menor escala e dá prioridade ao rendimento. Eu vou começar mostrando a vocês o método de entrada agressivo, basicamente porque é o método que eu não negocio. Tá, ok? Eu utilizo um método de entrada mais conservador. E conforme eu já disse no blog, eu já inclusive escrevi um artigo sobre isso. O meu, eu tenho a minha meta mensal aí de 8, 10%, já estou feliz com isso, portanto não preciso negociar todos os dias, tá certo? Logicamente que você vai poder decidir o método que você quiser, vai poder escolher o método de entrada que você achar que for melhor para você. Eu particularmente eu uso o método conservador e eu aconselharia que pelo menos de início você fizesse uso desse método também. Bom, vamos começar então com o método de entrada. Nós podemos ver aqui, é, nós estamos no Euro JPY, gráfico de uma hora, e nós temos aqui um dia de alta, ok? Nós temos aqui um dia de alta. E nós tivemos aqui outro dia de alta, o que mostra pra gente que esse par está em uma tendência dentro dessa semana, ok? Por esses últimos 2 dias, conforme nós já vimos nos vídeos anteriores, o par está em uma tendência de alta. E nesse dia, por exemplo, imaginamos que o dia de hoje seja esse dia aqui, nós identificamos um range durante a sessão de Tóquio. Ok? Olha só, 2 dias de alta, dois candles verdes, dois candles de altas no gráfico diário, e nós identificamos então um range durante a sessão de Tóquio, certo? Conforme eu já disse para vocês, nós temos os nossos pré-requisitos, ou seja, que o par esteja em tendência, que o posicionamento da sessão de Tóquio seja em uma das extremidades do dia anterior e tudo aquilo que vocês já sabem, ok? Agora, nós podemos definir aqui também que nós temos uma linha de resistência importante que vem lá de 3 ou 4 dias atrás. Importante por quê? Basicamente porque o preço tocou na linha de resistência e caiu. E nós estamos negociando exatamente, deixa eu dar uma limpada nesse gráfico. Nós estamos negociando exatamente nesse mesmo nível dessa resistência anterior, ok? Portanto, nós precisamos tomar um especial cuidado. Mas isso, logicamente, não invalida a nossa negociação para o Euro JPY nesse dia, até porque nós podemos esperar que aconteça um rompimento dessa linha de resistência aqui, e caso aconteça um rompimento, nós entraremos comprado. O método agressivo, deixa eu dar um zoom aqui, vamos marcar vamos marcar aqui. Essa é a seção de Tóquio, certo? Marcado aqui em amarelo. Para ficar um pouquinho mais visível, vamos colocar algumas linhas. Certo. Bom, essas duas linhas pretas demarcam para a gente então a seção de Tóquio. E aqui nós temos, aqui nesse ponto, nós temos a abertura do mercado de Londres. Portanto, conforme nós já sabemos, durante a primeira hora aqui nós temos as duas sessões que estão abertas ao mesmo tempo. A sessão de Tóquio, que está vindo desde a madrugada inteira, caso você esteja no Brasil, ok? E a sessão de Londres, que está começando agora e vai se estender por mais algum tempo. Portanto, nós temos aqui a famosa volatilidade, que é isso que nós esperamos encontrar dentro do mercado. A forma agressiva é bastante simples de se negociar, até por isso que muito mais pessoas, muito mais gente prefere negociar a forma agressiva.
ela é muito mais simples de negociar, porque você precisa apenas definir as linhas de resistência e de suporte, como aqui no caso do EuroJPY, e então colocar o seu ponto, sua ordem de entrada, alguns pips acima ou alguns pips abaixo do suporte da resistência. Por quê? Para negociar o método de entrada mais agressivo, nós partimos da premissa de que o mercado, uma vez que ele romper esse nível, ele vai continuar subindo, ou uma vez que ele romper esse suporte, ele vai continuar caindo. O que nem sempre é verdade, porque nós sabemos que existem os famosos falsos rompimentos, certo? Mas nesse caso teria dado certo, nós podemos ver aqui já de antemão, mas não é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero mostrar para vocês como é feita como nós posicionamos a nossa ordem no caso de uma entrada mais agressiva. Bom, imaginemos então, nós temos aqui logicamente esse nível de resistência e esse nível de suporte. Para nós negociarmos de forma mais agressiva, o que nós faríamos? Nós contaríamos aqui uns 8 ou 10 pips, talvez aqui no número redondo, e colocaríamos uma ordem pendente de compra, certo? Para que, caso o mercado rompa a resistência, ele possa então, nós entramos comprado, esperando que o mercado vai continuar subindo. E colocamos alguns pips, aí, uns 8 ou 10 pips, dependendo do tamanho do range, uma ordem de venda. Nós esperamos que o mercado, ao romper esse nível de suporte, ele possa abrir nossa ordem. Você coloca duas ordens pendentes e espera que o mercado pegue alguma delas. Okay? Se o mercado pegar a sua ordem de compra, você imediatamente cancela a sua ordem de venda. Se o mercado vier e pegar a sua ordem de venda, você imediatamente cancela a sua ordem de compra. Ok? Agora, o que acontece muito é que os grandes peixes, the big dogs, como é usado aí nos fóruns em inglês, né? Os cachorro grande, eles causam muito o stop hunting, que é a caça de stops. Bom, imaginamos então que você colocou uma ordem de compra aqui. Caso o mercado rompesse, você entraria comprado, ok? E o preço está mais ou menos por aqui, aí alguns minutos da sessão de Londres. E o que acontece? Os grandes traders, eles têm a intenção de vender. Portanto, eles entram comprado no mercado, eles compram mais ou menos nesse nível, pode ser, enfim. Imaginemos que eles compram aqui, nesse ponto, mas eles estão comprando para quê? Para eles venderem depois. A intenção deles não é continuar subindo na tendência. Então o que eles fazem? Eles compram nesse ponto e o preço começa a subir. E o que acontece? Quando chega nesse nível, aqui a sua ordem de compra é ativada. E você está feliz da vida, esfregando as mãos, imaginando que o mercado vai continuar subindo pelo resto do dia e você vai comprar um carro novo no final do dia. Ok? Sou meio exagerado nas minhas comparações, mas enfim. Tá certo. Então olha só, esse pessoal, os grandes traders, compraram aqui em 98,71, ok? Quando o preço chegou em 99, você já estava comprado, porque você definiu essa resistência, estabeleceu, colocou sua ordem de compra lá em cima, e o preço chegou lá e você comprou. E o que aconteceu? Esses grandes traders, os grandes bancos, enfim, eles não querem que o preço continue subindo, eles querem que o preço caia. E o que eles fazem aqui? Deixa eu dar uma limpada na tela. Como você está querendo comprar, olha só, imaginamos que você está aqui, certo? Eu com meus desenhos de novo. Está aqui querendo comprar. E junto com você tem muitos outros pequenos traders ao redor do mundo inteiro. Uma multidão de gente que negocia o método agressivo. Você está querendo comprar. Mas os grandes traders, enfim, aqueles que realmente movimentam o mercado, que tem dinheiro para fazer a coisa se movimentar para um lado e para o outro, eles estão querendo vender. E o que acontece? Eles compraram nesse ponto, ganharam aí uns 30 ou 40 pips. Quando chega aqui, eles encontram uma multidão muito grande de gente comprando, querendo comprar, ok? Ordens pendentes de compra. Só que logicamente o dinheiro dessa galerinha é bem mais que o dinheiro dessa minoria é maior que o dinheiro da maioria de traders. E o que acontece? Eles começam a vender.
e você compra o mesmo ativo que ele acabou de vender. Então ele está vendendo para você, você está comprando, certo? E aí eles começam a jogar as ordens maiores no mercado e lamentavelmente você está comprado nesse ponto. E aqui o que aconteceu? Ele conseguiu vender muito mais caro. Aqui ele abriu algumas posições para jogar o preço para cima. E aqui ele vai entrar realmente com as posições que ele já tinha intenção desde o começo, as ordens cheias. Por quê? Muito mais caro. Aqui ele comprou um pouco barato, jogou o preço lá em cima, para que ao preço chegar lá em cima, ele tivesse a oportunidade de vender muito mais caro. Imagina uma situação, se você quer vender um carro, você pode vender esse carro por 13 mil reais, ou você pode vender esse mesmo carro para uma outra pessoa por 18 mil reais. Para quem você vai preferir vender? Logicamente, vai querer vender mais caro. E exatamente isso que eles fizeram. Ok? Eles levaram o preço lá em cima para que eles pudessem vender mais caro. Aqui eles abriram algumas ordens, mas aqui realmente eles abriram as ordens que eles tinham a intenção de abrir para aquele dia, e essas ordens com certeza foram bastante importantes e pesadas dentro do mercado. Ok? E como resultado, o que acontece? Você comprou, subiu 5 pips, está feliz da vida, de repente o mercado começa a cair, seu stop está aqui embaixo, e você, enfim, começa a rezar e qualquer coisa que você faça. E o que acontece? Ele vem e pega o seu stop aqui, ok? Então o mercado vem, rompe o suporte e cai aqui, aí 200 pips no dia. E você fica com certeza fora do mercado. Você não aproveitou nem a compra porque você tomou um stop, e você também não aproveitou a venda porque você já estava frustrado. Agora a pergunta é: isso acontece muito dentro do mercado? Com certeza, isso acontece todo dia, em qualquer par, em qualquer time frame. Isso acontece muito, certo? Às vezes, e isso é o que nós chamamos de falso rompimento. Os falsos rompimentos são, eu diria que uma das principais causas pelas quais eu perdi dinheiro até hoje, ok? Dentro do mercado. Exatamente por quê? Porque eu queria ser um cara agressivo e negociar quando às vezes a oportunidade não estava realmente lá. Esse tipo de ação dos grandes traders, dos bancos, é bastante comum, e é exatamente por isso que eu te recomendo a utilizar sempre, ou sempre que possível, um método de entrada conservador. Ok? Logicamente o mesmo é válido para uma linha de suporte aqui para baixo, ok? Opa. O rompimento para baixo, você entra dentro do mercado, e quando você menos espera, o mercado vai na direção contrária à sua e você fica, enfim, perde seu dinheiro. Bom, aqui nós temos um pequeno exemplo de um falso rompimento. Deixa eu dar um zoom. Logicamente a gente não vai considerar, nós não vamos considerar todos os requisitos para negociar na seção de Londres, mas serve para ilustrar um falso rompimento. Olha só, nós tivemos esse nível de resistência que coincide mais ou menos aí com esse nível de resistência, ok? E nós temos aqui um nível de suporte que é a mínima da seção de Tóquio, desculpa. E o que acontece? Imaginemos que você estava negociando, enfim, imaginemos que havia uma tendência aqui de alta ou de queda, tanto faz, e que você encontrou todos os requisitos para negociar na seção de Londres esse par, o Euro JPY gráfico de 1 hora. E você negocia um método de entrada agressivo. Portanto, você definiu a resistência, você definiu o suporte e você colocou uma ordem de compra alguns pips acima da resistência. E alguns pips abaixo você colocou outra ordem, uma ordem de venda. Ok? Olha só, o mercado ele rompeu, parecia que ia romper e continuar subindo, certo? Chegou aqui o mercado, você entrou no mercado, ativou a sua ordem de compra. O mercado subiu mais poucos pips aí, não foi muita coisa, foi pouquíssimo, e ele começou a cair novamente. Caso você tivesse colocado o seu stop por aqui mais ou menos, você teria sido tomado stop rapidinho. E aí caso você não tivesse cancelado a sua ordem de venda, você teria entrado vendido novamente e teria o mercado ficado alguns pips a seu favor e depois te deu um stop novamente, certo?
Vamos ver aqui quantos pips que nós temos. 21 pips. E aqui 21 pips. Ou seja, para cima e para baixo da seção de Tóquio, movimentou 21 pips para cima e 21 pips para baixo. Isso aqui com certeza não se caracteriza como uma tendência. Fica até meio difícil você controlar o seu risco com uma ordem desse jeito. Portanto, exatamente esse é um dos motivos pelos quais eu te recomendo a utilizar sempre o método de entrada conservador. E mais um aqui, vamos dar uma olhadinha. Tá. Mais um exemplo de um falso rompimento. Ok? Nós tivemos aqui uma linha de suporte e aqui uma linha de resistência. O mercado está caindo. Nós identificamos essa resistência durante a sessão de Tóquio. Essa resistência, ok? Essa resistência, esse range, a resistência aqui em cima e o suporte aqui embaixo. O mercado, olha só que coisa interessante. O mercado, você estabeleceu aqui o seu suporte e estabeleceu aqui a sua resistência. Você colocou, caso você tivesse colocado alguns pips, uma ordem alguns pips abaixo do nível de suporte, você teria entrado vendido nesse ponto. Ficou aí meio pip positivo e o mercado subiu. E aí o que acontece? Se você tivesse deixado uma ordem de compra aqui, teria comprado, teria ficado mais um pip meio positivo, então o mercado caiu como ele realmente já tinha intenção de fazer. Isso aqui é um exemplo claro de um movimento causado pelos grandes traders, ok? Pelos grandes traders. Olha só, nós tivemos um falso rompimento para baixo, nós tivemos um falso rompimento para cima e depois o preço caiu aí mais de 100 pips. O que esse pessoal estava fazendo? Ele estava tirando os pequenos traders da jogada, ok? Eles estavam tirando os pequenos traders da jogada. Vamos supor que você colocou uma ordem aqui e outra aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Olha só. Você colocou uma ordem pendente abaixo e acima. Ok? Ele veio, pegou sua ordem de venda, você imaginou, agora vai cair. Bom, ele jogou o preço para cima de novo. Você tomou um stop mais ou menos por aqui. E pegou sua ordem de compra lá em cima. Bom, agora vai subir. Eu já vi que cair não vai. Ok? Então agora vai ter que subir. Bom, e ele novamente cai vários pips. Depois de duas ordens consecutivas negativas nesse par, você vai ter coragem ou vai ter, enfim, você vai conseguir procurar por alguma oportunidade, ainda que ela tivesse sido lucrativa depois. Você procuraria por essa oportunidade? Eu acredito que não, ok? E é exatamente o que eu tampouco faria. Então, isso aqui é um clássico exemplo de um stop hunting. Os grandes traders limpando um pouquinho, dando uma chacoalhada no mercado aí para tirar os pequenos ou os desavisados do mercado, ok? Então eles podem tomar, depois que eles fazem isso, eles tomam a direção que eles quiserem, que eles já tinham determinado anteriormente, ok? Portanto, a minha super recomendação para você é sempre que possível, ou defina isso, sempre negocie de forma conservadora, porque pelo método de entrada conservadora você não teria negociado nem esse falso rompimento e nem esse falso rompimento, e talvez tivesse negociado esse rompimento aqui, que foi realmente o que aconteceu, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como que nós identificamos e como que nós vamos negociar utilizando a forma conservadora, ok? Bom, para quem já fez aí o curso de ARFX Online, já conhece um pouco desse método. É o que eu chamo do BPC, ou rompimento, retração e continuação, RRC. Esse para mim é um dos melhores padrões de gráfico que eu conheço, mais confiáveis, e com certeza nós vamos aplicar isso aqui também para negociar na abertura de Londres. Bom, o outro método de entrada, que é o método mais conservador, é o que eu vou explicar para vocês então agora, ok? Imaginemos então que essa seja a sessão de Tóquio, certo?
aqui é a sessão de Tóquio, está acontecendo em um range, conforme nós já sabemos, estabelecidos todos os nossos pré-requisitos que nós definimos anteriormente. Então olha só, nós temos o range e o mercado está sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce e etc. Conforme nós queremos que o preço esteja durante a sessão de Tóquio. E nessa linha vermelha nós temos então a abertura de Londres. Ok? Imaginemos então que esse aqui seja o ponto de abertura de Londres e é onde nós vamos estar procurando a nossa entrada. Conforme eu já disse para vocês, deixa eu marcar aqui. O método agressivo, ele assume, ou ele tem em mente, que o mercado, assim que o preço romper ou o suporte ou a resistência da seção de Tóquio, o mercado vai então continuar subindo se ele romper a resistência. Então ele coloca uma ordem pendente de compra nesse ponto. Okay? Assim que o mercado rompe aqui, ele toca nesse preço, automaticamente a corretora abre a posição desse trader. E logicamente às vezes dá certo, mas às vezes não dá tão certo assim. Ok? Ou então, caso o mercado caia, ele rompe o nível de suporte. Assim que ele atingir esse preço, a corretora ativa a venda desse trader, para que, então, na esperança de que o preço continue caindo. Agora, o que nós vamos estabelecer? Eu particularmente eu não negocio desse jeito, até porque eu acho um pouco bastante arriscado, mas eu negocio o que eu chamo de só um pouquinho. Bom, o padrão RRC, que é o padrão rompimento, retração, continuação. Ok? Rompimento, retração, continuação. O que isso quer dizer? Bom, conforme eu já disse, existem aqueles traders que negociam assim que o mercado rompe o nível de resistência, eles entram comprados. Ok? Nós vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Deixa eu marcar aqui, vai ficar bem legal. Marcar com outras linhas, outras cores. Opa. Ok, desculpa aí pessoal, tá demorando um pouquinho, mas enfim. Bom, olha só, nós vamos negociar esse tipo de padrão de preço, certo? Imaginemos que isso aqui não existe ainda. Assim que acontece o rompimento, os traders agressivos já compraram, entraram comprados aqui, ok? Nós vamos esperar o que? Nós vamos esperar que o preço retraia para testar esse nível que foi resistência, foi resistência, foi resistência. Olha só, esse nível foi resistência aqui, foi resistência aqui, foi resistência aqui. Nós esperamos que quando o mercado romper esse nível, ele passe e novamente ele torne para testar se esse nível que foi resistência agora vai se tornar um suporte para a gente. E uma vez que o preço comece a se movimentar na direção do rompimento original, então é quando nós entraremos, uma vez que o preço ultrapasse aí em 2 ou 3 pips esse nível, a máxima do rompimento. Bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, olha só. Então, o preço aconteceu o rompimento desse nível. O preço foi e esse movimento inteiro aqui, ó. Esse movimento, logicamente, foi o movimento da abertura de Londres e formou uma máxima aqui em cima, ok? E aí o preço começou a cair.
E nós vamos procurar o que? Nós vamos procurar que o preço ele encontre novamente suporte nesse nível, exatamente onde ele foi um nível de resistência anteriormente, que agora ele possa ser um nível de suporte. E ele comece a subir novamente, e quando ele começar a subir, é onde nós vamos entrar comprados, uma vez que ele ultrapasse a máxima do movimento do rompimento. Ok? Esse é o padrão RRC, que é rompimento, ou seja, aqui aconteceu o rompimento. Esse é o rompimento, ok? Deixa eu... Olha só, nós temos aqui, isso aqui é o 1, que é o rompimento. Essa linha vermelha mostra pra gente a retração. Nós vamos chamar de 2 aqui. E a continuação é esse movimento que ultrapassa o topo do rompimento, ok? Então olha só, esse aqui é o 3, só para nós identificarmos. Então 1, 2, 3. Rompeu, retraiu e continuou, ok? Esse é o método de entrada mais conservador que eu conheço para se negociar rompimento de linha de suporte ou de resistência. Então, uma vez que o preço ultrapasse em 2 ou 3 pips a máxima do rompimento, é onde nós entraremos comprados e nós estabeleceremos o nosso stop um pouquinho abaixo, aí 2 ou 3 pips abaixo do movimento de retração. Então, vou só dar uma pausa no vídeo e escrever isso para vocês. Bom, então olha só. Entrada alguns pips acima, alguns pips acima da máxima ou mínima do rompimento. Bom, aqui está marcado então, acabei de marcar 1, ok? Entrada alguns pips acima ou abaixo da máxima do rompimento. Pausei o vídeo de novo e agora coloquei, ok? Bom, entrada, que seria o ponto 3, olha só aqui. Alguns pips acima, no caso de uma tendência de alta, vai ser acima, certo? Da máxima, no caso de uma tendência de alta, vai ser a máxima, que é esse ponto aqui, do rompimento, que é esse movimento causado aqui, marcado como 1. Então a nossa entrada vai ser uma ordem pendente aqui no 3, alguns pips acima do movimento 1, que é o movimento do rompimento. Ok? O nosso stop vai estar estabelecido a alguns pips abaixo, ou acima ou abaixo, da máxima ou da mínima da retração do movimento 2, que é esse movimento marcado em vermelho. Então vamos marcar o nosso stop aqui, marcar em outra corzinha. Bom, a linha azul é a nossa entrada, a linha magenta ou esse tom de rosa aí é o nosso stop, ok? 1 é o movimento de rompimento que rompeu esse nível, a máxima da seção de Tóquio. O nível 2 é a retração e o nível 3 é a nossa entrada, caso aconteça isso. Então nós entraremos nesse ponto, colocaremos o stop alguns pips abaixo da retração, ok? Marcado como 2. Logicamente que isso também pode ser verdade em um movimento de queda. Imaginemos, portanto, que ao invés de acontecer esse rompimento para baixo, isso aconteceu para cima. Desculpa, tô meio grog já. Ao invés de acontecer para cima o movimento, ele aconteceu para baixo, o rompimento, certo? Então houve aqui uma retração. Bom, a linha está teimosa. E aqui houve a continuação. Bom, nesse caso, o 1 será esse rompimento aqui. O 2 será essa retração. E o 3 será a nossa entrada
alguns pips abaixo da mínima. Ok? Bom, olha só, no caso de uma tendência de queda, caso o rompimento aconteça para baixo, nós vamos ter o rompimento, que é o nível 1, a retração e a continuação. Caso o preço ultrapasse a mínima do movimento, nós entraremos vendidos aqui em 3, após acontecer logicamente essa retração, ok? E colocando nosso stop alguns pips acima da mínima, da máxima da retração, certo? Em uma tendência de alta, então, nós vemos o rompimento, a retração e a continuação. Em uma tendência de alta, nós vemos o rompimento, a retração e a continuação. Ou seja, o conceito, a ideia por trás do padrão RRC é o mesmo, só muda se for um rompimento de alta ou um rompimento de queda. Isso é a única coisa que vai modificar para a gente. Mas a ideia basicamente é exatamente a mesma coisa. Portanto, nós não teremos problemas para identificar esse tipo de padrão de preço. Ok? Agora eu vou dar mais uma pausa aí no vídeo e vou mostrar para vocês então alguns exemplos reais de situações do padrão MMC. Bom, no dia 19 de janeiro, no SDCHF nós tivemos a sessão de Londres, a sessão de Tóquio, desculpa, foi mais ou menos em um range, ok? Nesse par no SDCHF. E o que nós queremos ver? Nós conseguimos identificar que esse nível foi o suporte da sessão de Tóquio. E exatamente o que eu estava dizendo a vocês. Esse candle, deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom aqui que vai ficar legal. Mais um zoom, ficou muito zoom, né? Olha só, esse foi o nível de suporte, certo? Esse candle vermelho grande aqui foi o rompimento do nível de suporte. Olha só, foi o rompimento do nível de suporte, ok? Nós tivemos esse candle vermelho que caracterizou para a gente o rompimento desse nível de suporte da sessão de Tóquio. Depois, o que aconteceu? Esse candle verde que nós conseguimos ver marcou para a gente a retração. Logicamente que nós nem precisamos esperar que o mercado ele rompa e ele toque exatamente no último pipzinho lá em cima e ele caia novamente, ok? O que pode acontecer, e acontece muitas vezes, o mercado não é perfeito, ele entrar às vezes alguns pips para dentro, que é exatamente o que aconteceu aqui, ou então o mercado ele faz o rompimento, depois falta alguns pips até ele chegar lá em cima e ele já cai. Isso é normal. E o que acontece aqui é que houve o rompimento nesse candle vermelho. Esse aqui, portanto, é o nosso 1, que é o rompimento, ok? Rompimento desse nível. Nós tivemos esse candle verde de alta caracterizando para a gente a retração. Então, olha só, 1. Esse candle 2 foi a retração. E esses dois candles subsequentes, aqui esse candle vermelho, esse aqui, esse candle vermelho e esse candle vermelho caracterizaram para a gente a continuação, certo? Então o que nós tivemos aqui, vou desenhar para vocês. Nós tivemos esse nível de suporte, houve o rompimento, houve a retração que entrou alguns pips para dentro da antiga range, e então ele continuou e ultrapassou o nível anterior. É o que acontece nesse ponto aqui. Onde teria sido a nossa entrada? Nossa entrada seria nesse ponto, alguns pips abaixo do 2, ou seja, abaixo do final da retração, do rompimento. E o nosso stop seria alguns pips acima do final da retração. Repetindo, a nossa entrada, uma ordem pendente, nós poderíamos colocar, seria alguns pips abaixo do rompimento. E o nosso stop, alguns pips acima da retração, ok? Entrada nesse ponto e stop nesse ponto. Entrada aqui, stop aqui. É o que nós podemos ver se nós fôssemos desenhar. Rompimento, retração, continuação. Entrada, stop. Ok?
Vamos dar uma olhada no gráfico de linha, como que isso aqui aparece. Bom, no gráfico de linha aparece exatamente o que eu tinha desenhado para vocês anteriormente. Olha só, nível de suporte, esse aqui é o 1, certo? Rompimento. Esse aqui é o 2, que é a retração. Isso aqui é o 3, que é quando o preço ultrapassa a mínima do rompimento e o nosso stop estaria aqui em cima, alguns pips acima da retração. Agora eu vou procurar uma outra situação em que nós possamos ver o rompimento de uma tendência de alta. Ok? Bom, antes de mostrar uma situação em que acontece o rompimento de uma resistência, encontrei isso aqui, certo? Olha só, nós temos esse nível de suporte que segurou o preço aqui, e aqui aparece claríssimo rompimento, que é esse candle vermelho, o 2, que é o candle verde, que é a retração, e a continuação. Aí nós poderíamos entrar aqui vendidos e stop alguns pips aí acima da retração, ok? Bom, sexta-feira nós tivemos então, olha só, a sessão de Tóquio, ok? Aí mais ou menos um range não muito bem definido. Levou algum tempo até que acontecesse esse rompimento, e esse nível segurou o preço aí durante algum tempo. E então nós tivemos o rompimento, depois de algumas horas, nós tivemos o rompimento da resistência. Está muito grande. Opa! Olha só, nós tivemos o rompimento dessa resistência. O rompimento caracterizou por esses 3 candles de alta aqui, certo? A retração caracterizou por esse único candle de queda. E depois um enorme movimento de alta. Então olha só, nós tivemos rompimento, retração, continuação, entrada, stop, ok? Rompimento, retração e continuação. Bom, aqui temos mais um exemplo de um rompimento de um nível de resistência em que acontece o famoso RRC. Resistência, rompimento, ok? Retração e continuação. Vou colocar o gráfico de linha que vai dar para a gente ver melhor. Olha só, o nível, resistência. Aqui aconteceu o rompimento, esse foi a retração e aqui foi a continuação. Agora, existe outro método ainda mais agressivo, um método agressivo, mas que na verdade ele está entre o RRC, que é o rompimento, retração e continuação, e entre aquele cara que somente coloca a ordem pendente aqui, ok? Vou repetir caso não tenha ficado claro. Existe um outro método que, ao negociar rompimento de um nível de resistência ou suporte, ele é mais agressivo que o RRC, okay? Que é rompimento, retração e depois a continuação entra aqui em cima. Mas ainda assim ele é mais conservador que aquele cara que simplesmente coloca a ordem pendente alguns pips acima da resistência. Ele está aí entre os dois, ok? Que seria basicamente o rompimento e a retração, sem o C de continuação. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, um nível de resistência, ok? Esse aqui, vamos marcar com uma linha de verdade. Imaginemos então, bom, aqui vai ficar melhor de explicar. Vamos apagar um pouquinho dessas linhas. O que acontece? Uma vez que acontece o rompimento e começa a acontecer a retração, uma vez que o preço atinge novamente esse nível, que foi suporte aqui no caso, que foi suporte aqui, então essa pessoa, esse trader, abre essa posição exatamente nesse nível, esperando que, como esse nível aqui foi suporte, que aquilo vai se tornar uma resistência. Logicamente isso é mais arriscado, porque nós não sabemos quando se o mercado vai voltar para dentro do range ou se ele vai continuar, ok? O mesmo se daria
se nós tivéssemos, por exemplo, feito isso aqui. Acontece o rompimento e assim que acontece a retração, mais ou menos por aqui, uma vez que o trader identifica algum padrão que possa mostrar para ele que o mercado vai continuar subindo, ou que ele sente, ou que ele tem enfim, uma visão, qualquer outro fator, ok? Esse trader compra nesse ponto, não vai esperar para comprar aqui em cima, mas vai comprar aqui embaixo, ok? Uma vez que o preço tocou novamente nesse nível que aqui foi resistência, 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 então ele compra mais ou menos por aqui. Qual que é a vantagem disso? Bom, a vantagem é que a sua relação risco-recompensa vai ser muitíssimo mais interessante do que se você esperar o terceiro fator. Por exemplo, acontece o rompimento. Deixa eu dar uma apagada nessas linhas. Olha só, acontece o rompimento e acontece a retração. O rompimento, aqui foi o aspecto número 1, ok? O rompimento, e começa a acontecer a retração. Uma vez que o preço se aproxima ou chega perto, toca nesse nível que foi resistência, foi resistência, foi resistência, esse trader ele entra comprado, ok? Ele não vai esperar que o preço suba aqui em cima e ultrapasse esse nível. Ele vai comprar por aqui. Por quê? Basicamente porque ele comprando aqui, a relação risco-recompensa vai ser muito mais interessante. Imaginemos que após o rompimento o mercado tenha subido aí 30 pips e ele tornou aqui e você vai entrar lá com 30 pips, uma vez que o mercado já andou 30 pips. Se você comprar mais ou menos por aqui embaixo, com certeza quando o mercado chegar aqui você já vai ter aí uns 30 pips no bolso, ok? Essa é a ideia. A ideia é melhorar a relação risco-recompensa. Mas o que acontece às vezes, o cara compra aqui e o mercado simplesmente não confirma o sinal, ele continua caindo e o nosso amigo toma um stop, ok? Mesmo assim, essa ideia ainda não é tão agressiva quanto aquela pessoa que simplesmente coloca uma ordem pendente aqui, ok? Bom, basicamente é isso que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Tratar do padrão RRC e do método de entrada agressivo que nós já tratamos anteriormente, e agora do método mais conservador, que é o RRC, e desse outro método que não é tão conservador, mas também não é tão agressivo, que é uma vez que acontece o rompimento e a retração e o nosso amigo compra por aqui, basicamente porque ele vai ter uma relação risco-recompensa aí mais favorável. Não vale, inclusive agora há pouco eu falei a pessoa ter um pressentimento, enfim, ter alguma visão de alguma coisa. Isso não é válido, tá? Isso foi uma brincadeira. Se você quiser entrar por aqui, por exemplo, uma vez que o preço rompeu e aconteceu a retração, o que você vai procurar nesse nível? Aqui foi um nível de resistência. O que você vai procurar nesse nível? Pela formação de algum pin bar ou alguma formação de candle que mostre para você que o preço vai continuar subindo. Okay? Não basta somente achar ou colocar uma ordem pendente. Se o mercado rompeu, começou a retrair, você só colocar uma ordem pendente aqui sem mais nem menos, então isso foi tão agressivo quanto você ter apenas colocado uma ordem alguns pips acima. Ok? Bom, basicamente para esse vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem entrar em contato comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.